Bom, para quem não sabe, só para situar a galera que está chegando aqui agora, eu não acreditava em Deus, eu não tinha nenhuma intimidade com Deus, e a partir de um ano atrás a minha vida começou a mudar. Eu comecei a conhecer muita coisa sobre a religião católica e ainda tenho muitas dúvidas. E esse vídeo está sendo gravado exatamente para você que está começando uma caminhada na religião católica, ou está começando a se aproximar de Deus como um todo, ou não conhece nada sobre a religião e veio parar aqui de paraquedas. Esse vídeo eu acho que pode ser bem útil para você. Pelo menos a minha intenção é que esse vídeo possa ser útil para você. E hoje eu estou recebendo aqui um padre incrível que eu conheci ao longo dessa caminhada, Padre Renato Teixeira. É um padre que já foi em algum outro podcast, um podcast famoso católico chamado Anima Podcast. Foi lá fazer um podcast sobre Quaresma, né, responder algumas dúvidas sobre Quaresma. Formado em filosofia e teologia, está cursando psicologia e é vigário paroquial da Nossa Senhora da Vitória. E também, bônus, é um padre exorcista. A gente vai fazer algumas perguntas. Exorcista, até pesa aqui. A gente vai fazer algumas perguntas, algumas curiosidades também sobre esse lado. E meu amigo. Hoje esse padre é meu amigo também. Além de tudo, é meu amigo. Então, para começar, padre, bom, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Eu acho que assinei um papel em branco, tá? Eu assinei, vim, mas não faço nem ideia do que vai ser perguntado aqui. Vai ser tudo surpresa, né? Vamos ver. Eu já até tinha comentado algumas coisas com ele do que eu ia falar, mas a intenção é que ele não se prepare tanto, né? Que seja espontâneo aqui para estar pegando ele de surpresa. E a gente vai gravar esse X1 aí, esse combate, eu e padre agora. Tudo se sanará. Ou quase tudo. Vamos tentar. Bom, para começar a entender um pouco sobre a sua história, padre, que é uma vocação muito específica ser padre. Não é algo que todo mundo é chamado para ser, né? Inclusive, a maior parte das pessoas, em teoria, imaginam a sua vida se direcionando para um casamento, para o matrimônio, com raras exceções, o celibato ou outros tipos de vocação, ser monge, né? Eu queria te perguntar, da onde surgiu essa sua vocação de ser padre? Sempre foi algo presente em você? Da onde surgiu tudo isso? Minha vocação não dá muita história para conversar, não. Sempre quis ser padre desde criança. Mas assim, nunca num desejo limitante, né? Que eu não pudesse pensar em outras realidades. Mas acontece que todas as outras realidades não preenchiam, não casavam bem com a minha vida. Sabe quando você vê um monte de coisas que são boas de serem feitas, né? Mas não encaixa, mas não faz o clique. E aí eu lembro do primeiro dia que eu fui pro seminário para fazer a experiência vocacional, né? E eu lembro de tudo, eu lembro da ladeira que subia e parecia que tudo fazia sentido. Aquela mesma ladeira que eu passei 8 anos já até reclamando de subir aquela ladeira. Mas aquele dia, aquela ladeira era especial. Eu lembro do encontro, eu lembro do tema que foi do primeiro encontro. Quando eu estive no primeiro encontro vocacional, quando tudo parecia que fazia sentido na minha vida. Aí veio a confirmação, né, de ser padre. Ser padre, de fato, é uma vocação diferente, porque é uma vocação de entrega, né? De você pensar que o seu serviço é o serviço à humanidade. Mas nesse sentido também é uma vocação importantíssima. Então tem que ser bem ousado mesmo para poder aceitar uma vocação dessa, né? Você me parece que teve sempre convicção. Teve algum momento que bambeou essa vontade, que chegou a se arrepender, alguma coisa? Convicção é uma palavra forte quando a gente fala de vocação. Mesmo a matrimonial ou mesmo as profissões, né?
A gente nunca vai ter certeza absoluta de nada na vida, né? Mas a gente passa a ter, s- com perdão da expressão, né, certas certezas que vão facilitando a nossa vida. Mas teve um momento que eu acho bem interessante de falar, quando eu já estava na reta final da teologia, e aí quando a gente pensa bem, porque tá muito perto e tudo é muito importante, é um sim muito importante a ser dado, então a gente tem que refletir bastante. E aí eu fiquei assim, liguei para minha mãe, pra falar assim, se eu desistir, eu já vou preparando o coração da minha mãe. Aí liguei para minha mãe e falei, mãe, talvez se você me ver em casa, pode ser que eu tenha desistido. E aí minha mãe falou, minha mãe com sangue português, sangue português sempre é muito carinhoso. Minha mãe falou para mim, filho, se você desistir, aqui é a sua casa. Você pode voltar sempre. Essa casa é sua. Você vem e você não tem que dar conta da sua vida para ninguém. É a sua vida. Você é que responde por ela. Mas vou te falar uma coisa. Ser seminarista é difícil, ser padre é mais. Mas também vir para casa vai ser difícil, casar também é difícil, cuidar de filhos também é difícil, acordar cedo para ir trabalhar é difícil, pegar ônibus lotado para o trabalho é difícil, tudo nessa vida é difícil. Em algum momento, uma dessas dificuldades vai ter que ser a sua, né? E aí eu refleti bastante, né? E abracei o sacerdócio, né? Como é que é o nome da sua mãe? Maria Gracinda. Eu não sabia dessa história. Tô sabendo agora em primeira mão, tá vendo? E Maria, um beijo pra você, Maria. Se você estiver vendo esse vídeo, Ah, com certeza vai ver. que pessoa de grande sabedoria. Agora eu consigo ver de onde vem essa sabedoria sua. Não é de hoje. É uma coisa que eu queria te perguntar. Pelo visto, imagino que a Dona Maria seja uma pessoa católica, mas a sua família, como é que foi a sua criação? Sempre você foi muito direcionado para esse lado católico? Porque tem muito padre que se converte ao longo da sua caminhada, tem muito padre que já sabe dessa vocação desde o começo. Me parece que você já estava bem, que você já tinha uma tradição, pelo menos na sua família, ali no redor da sua casa, de vir de uma família católica. Minha família é católica e bem empenhada na igreja, né? Todo mundo tem alguma atividade na igreja e eu acho até que eu brinco isso com eles, que eles têm mais atividade na igreja do que eu. Às vezes é mais fácil eu ter horário disponível do que eles, que a igreja toma. É bem de família bem católica, né? Mas cada um bem consciente, não é tipo, somos católicos no sentido de que é uma questão tradicional da família. Não, todos são católicos, mas consciente da fé católica e todo mundo empenhado, né? Cada um fez as Isso, suas escolhas sim. e foi levando isso como tinha que ser, né? Eu vou tocar um pouco nessa introdução agora também, um lado que eu tenho bastante curiosidade e eu acho que muitas pessoas devem ter também. Você já sabia, você já se direcionava para esse lado de ser exorcista também? Como é que surgiu isso? E juntamente com essa pergunta, eu imagino que você se colocar numa posição de padre já irrita bastante o demônio. Não é uma coisa que o demônio se agrada muito. Mas de exorcista, então, você não tem medo dessa relação assim? Como é que funciona isso? Não, não foi algo que eu quis na minha vida, não. Nem nunca tinha planejado, né? Mas são as surpresas da vida. A vida tem disso, né? Eu, quando comecei no seminário, o meu sonho era liturgia. Eu era fascinado pelos estudos de liturgia. Mas isso antes de entrar pro seminário. No seminário, eu fui me encantando por Bíblia. E eu gosto muito, né, de estudar a Bíblia. E aí, nos estudos da Bíblia, eu fui para questões de língua, né? Da língua grega ou hebraica, né?
na Bíblia. A Bíblia também tem aramaico, mas acabei não enveredando. Algum limite a gente tem que ter na vida, né? E aí, quando começou a ter o curso de exorcista aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, eu fui, mas fui muito para escrever estatuto, né? E apontar algumas coisas assim, mais na parte de língua. Mas eu fui ficando. Fui ficando e aí fui pra exorcista auxiliar e aí fui ficando e tô aí como exorcista titular, né? E tô até hoje. Meu Deus. Você não sente medo disso, não? É, existe uma questão do curso que passa por isso, né? Que é esse medo, né? Mas esse medo é muito questão de filme, né? De filme de terror, o que não tem nada a ver com a minha vida. Minha vida não é igual um filme de Hollywood. É, não é uma questão de medo, mas há uma beleza em ser exorcista. Há uma beleza profunda, que é a beleza da libertação do outro. Isso afugenta qualquer medo, né? Ou qualquer dúvida. A libertação do outro. Tipo, 99% das pessoas que atendo não é caso de exorcismo. Não é, ou até botaria mais. 99,9% das pessoas que atendo não é caso de exorcismo, mas é uma pessoa que às vezes não tem ninguém para ouvi-la. E aí parou ali, o sacerdote vai ouvir, e só de falar já se torna uma libertação. E aí eu dou uma palavra e a pessoa sai de lá sorrindo. A Legal. pessoa que entrou triste, desanimada, ou até com medo, achando que a cabeça ia virar ali na sala do exorcista. E aí a pessoa saiu sorrindo e com o coração cheio de louvor a Deus. Esse é o ministério, que é o da libertação, é um sonho, é muito bonito e por isso afugenta qualquer tipo de medo, né? Então, assim, eu não estou ali para atender o demônio, eu estou ali para atender aquela pessoa que precisa de Deus. Legal, eu não tinha parado pra pensar nessa ótica ainda. Você já teve alguma experiência assim bizarra, pra se dizer, com algum exorcismo, alguma experiência, alguma atividade? Qual foi a sua experiência mais sobrenatural assim com esse lado do exorcismo? Ah, mais uma vez eu falo, né? Não é igual Hollywood, né? As coisas não. A pessoa não tá ali gritando, berrando e nem virando a cabeça, né, em 360 graus. Tá. É, e é bem complexo nessa questão de identificar a necessidade do exorcismo, que é também um ponto que poderia ser pautado também, né? Como identificar, né, essa necessidade do exorcista. E algumas coisas também não podem ser expressadas ou porque faz parte da individualidade da pessoa e eu não posso abrir, né? E algumas coisas também não acho que convém Tá ser certo. pautada por causa de não estimular, né? Porque Sim. a grande questão do exorcismo é o seguinte: a pessoa fica ouvindo coisas assim, ó, o demônio age assim, aí começa igual a pessoa que lê bula de remédio. E pode dar isso, aquilo, aquilo. Aí começa assim, eu sinto isso, eu O sinto aquilo. diagnóstico, o diagnóstico do demônio. Entendeu? Então, às vezes, você explanar muitas coisas acaba gerando na cabeça das pessoas esse misticismo, né? De achar que tá ali, né? Mas eu vou citar uma coisinha, não é assustador, não. Mas. E a própria pessoa não se deu conta disso, né? Eu atendi uma pessoa e ela estava, não sei se vai focar bem a mão, né? Ela estava assim, a gente estava assim, como nós estamos agora. Você, como sendo eu Perfeito. aqui, a pessoa sendo atendida. E ela estava
com as mãos aqui. Mas ela estava era um homem, estava extremamente nervoso, né? Então ele tremia um pouquinho, né? Assim, com a mão. E assim a gente começou a oração. Bom, sempre tem uma entrevista, sempre tem um diálogo, não é assim, né? Não é começar já fazendo oração. Mas a gente começou a oração, ele tremia. No meio da oração, ele levantava a mão e abaixava, né? E aí a mesa seguia junto com a mão. Levantava e abaixava. Ele próprio não percebeu. E aí eu ali, eu não encostava na mesa, porque a Pô, que mesa maluquice mexia, é né? essa? Eu estava com a, A com mesa a, subia junto com a mão dele? e eu Que bom, estava que sem, beleza. sem encostar na mesa, porque subia e descia. Ah, beleza. E ali era ainda aquele momento inicial de verificar diagnóstico e tal, que depois, na volta, né, a gente verificando como é que tá a vida, aquela oração, mesmo sendo a oração inicial e tudo, aquela oração já foi a libertação e nunca mais teve nada. Que bom. E o que eu imagino que deve acontecer, não sei, né? Também, como você acabou de falar, não dá para traçar um diagnóstico. Mas me parece, qual a estratégia do demônio? Ele é muito mais inteligente do que a gente, imagino eu. Por que que ele se faz tão nítido assim, de forma que as pessoas notem? Se o desejo dele não é tomar a, aquele corpo que ele está possuindo ali, pelo menos naquele momento, por que que ele se faz presente de forma que as outras pessoas percebam e ele não é mais discreto? É porque são etapas, né? Tu conseguiu entender Acho mais que ou menos sim. a. Acho que sim. São etapas, então em cada etapa tem sua atuação própria, né? A, todo mundo sofre a ação demoníaca na etapa da tentação. Tentação. Todo mundo está sendo tentado, né? E aí algumas pessoas que vão cedendo, né, espaço nessa área passam para outros estágios, né? O segundo estágio é a manifestação. E aí pode acontecer algumas coisas na casa da pessoa, né? De barulhos ou movimentos, né? Ou quebrar alguma coisa, tá? Manifestação ou vexação no próprio corpo da pessoa. Aparece arranhados e tipo arranhados em áreas que a própria pessoa não conseguiria sozinho, né? E aí depois, com a permissão da manifestação, aí sim a possessão. E aí na possessão, no grau da possessão, o, a ideia do demônio não é mais ser silencioso, como você pensa, né? Como você propôs, né? Aham. A ideia do demônio não é mais ser silencioso, nem a ideia do demônio é ser imperceptível. A ideia do demônio é ser blasfemo, é tirar as almas de Deus, né? Fez sentido pra mim agora. E agora mudando um pouco, vamos para um lado um pouco mais claro. Agora vamos falar de coisa boa agora. Eu te perguntei qual é a experiência mais sobrenatural, assim, que você conviveu praticando o exorcismo. Agora eu quero saber, e a sua experiência com Deus mais bonita que você já teve, assim, se de alguma. Você deve ter tido várias experiências com Deus É, bonitas, né? Todo dia você tem, aliás, né? É, mas Eu, assim, eu a que tenho a mais te vantagem marcou? de eu tenho a vantagem de ter as experiências dos outros também, né? Legal. Porque os outros contam, né? Ou eu participei, porque foi a partir de uma pregação minha, ou a pessoa estava na missa, né? Então acaba que eu também tenho as manifestações de Deus na vida dos outros, né? Na minha, nossa, tem bastante. Mas eu diria de uma cura que eu recebi no seminário. Seminário eu tinha fortes dores no ombro. Eu tinha bursite. Inicialmente no ombro esquerdo. E eu era organista. E aí comecei com a bursite.
no ombro esquerdo. O órgão é um instrumento complexo. Cada parte do corpo, Tu sabe tocar órgão? você toca órgão. Que isso, cara? Tu nunca Cada falou isso. parte do corpo faz um movimento diferente. A mão direita que faz o dedilhado da partitura, Aham. a mão esquerda que faz o acorde, a perna esquerda que faz o baixo e a perna direita, dependendo do órgão, se o órgão não for elétrico, né? A perna direita que fica batendo para inflar o ar para subir. Eu não tenho paciência e Cada nem parte cabeça. do corpo faz um movimento diferente. E eu acho até que eu tenho bastante mobilidade nos dedos devido a isso, né? Aham. Mas aí eu tive a bursite no ombro esquerdo. E aí, pronto, passei a tocar mais só com uma mão, né? Tentando evitar a outra. E aí compensou na outra. E também tive no ombro direito, mas bem mais leve, né? Tinha até exames marcando a inflamação, né? Inflamação. E aí tinha auge, picos de dores, sabe? E era bem complexo. Fiz de muita coisa de tratamento, fisioterapia, fiz muita coisa de tratamento. Inclusive teve uma época que fiz até umas injeções, né, para ajudar, facilitar, melhorar. Eu lembro que eu fiz uma aplicação dessa injeção, fui sozinho, eu tava no seminário, né? Fui sozinho, mas também não fazia ideia de qual seria a minha reação à aplicação, né? Fui sozinho, fui de ônibus. E aí depois da aplicação, tava o corpo todo molenga e eu não conseguia bem descer do ônibus e uma velhinha, só tinha a velhinha e eu no ônibus, uma senhoria me ajudou a descer do ônibus. Fiz muita coisa pra tentar, né? E teve uma noite em específico que eu tava com bastante dor no quarto, né? E tive uma visão de Nossa Senhora de Fátima que falou pra mim: agora chega, agora acabou. E eu nunca mais tive. No dia seguinte, estava marcado o exame. E o exame não deu nada. Não tinha mais nada, não tinha inflamação nenhuma. Como se eu nunca tivesse tido. E desde aquele dia, nunca tive outro pico de dor ou qualquer dor nesse sentido de ombro, de bursite. Tenho dores musculares, porque inventei de fazer academia. Resolvi cuidar de saúde, né? E uma das propostas era ter disposição. E ainda tô esperando ver a academia me dar disposição física. Pô, mas é lindo isso. Eu ouvi isso. Assim, eu nunca tive uma experiência assim de visual, né? Mas no começo da minha conversão, até tem um vídeo explicando isso. A primeira vez que eu vou tentar conversar com Deus, eu não sei se eu já te falei isso, padre. É uma tentativa mesmo que, assim, eu me fechei no quarto e falei, bom, Deus, se você existe, coloca essa menina na minha vida aqui que eu paro de fumar cigarro eletrônico. Fiz uma aposta com Deus. E fui testar, né, no meio dessa aposta. Na hora foi uma voz tão clara, assim, que eu ouvi na minha cabeça que eu me emocionei. Fico emocionado, acho que você também deve se emocionar até em falar dessa história, né? Eu fiquei emocionado na hora, eu ouvi uma voz tão clara na minha cabeça, fiquei arrepiado, fiquei assim com o olho cheio de lágrima e assim, só veio a resposta na minha cabeça: eu não vou colocar essa menina na sua vida e aí você vai parar de fumar cigarro eletrônico. Você tá me pedindo primeiro o prazer e depois você vai buscar o sofrimento que é necessário para se redimir. Não, não. Para de fumar e você vai ver o que acontece com a sua vida. E hoje eu tô aqui. Inclusive, a gente veio falando isso no carro. Se alguém virasse para mim há 4 anos atrás para falar que eu estaria gravando um podcast com um padre fazendo perguntas para ele, eu não precisaria nem esperar 4 anos para me converter. Eu acho que eu me converteria exatamente naquele momento. 4 Mas anos atrás eu já era padre, mas também não imaginaria que estaria gravando um podcast. com esse detento aqui, né? Mas é engraçado isso, porque. Engraçado não, é bonito isso. E eu tava vendo esses dias que existem santos que não
tem essa sensação. Isso que você recebeu, que eu recebi, é uma graça que Deus dá, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor, Sim. padre. Mas Madre Teresa, por exemplo, alguns outros santos vivem aquela chamada noite escura, né? Que Madre Teresa viveu por 60 anos em noite escura. Parece praticamente a vida dela inteira ela não sentiu a presença de Deus, né? O que é uma loucura, porque não sei o que devia ter certas âncoras que ela colocava na vida dela de lembrar que Deus existia, né? E é nesse assunto que eu, inclusive, vou entrar agora. Se você quiser comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa no que eu falei agora, tá de acordo? Tô de acordo. Só que o que vocês... É graça, de fato. Você usou a expressão graça. É graça, né? Mas a gente tende mais para o lado da revelação particular. Então, o que que é uma revelação particular? Contrário de revelação pública, né? A revelação pública é o Cristo, plena revelação do Pai. E nada mais há de ser dito, nada mais há de ser expresso. Cristo já trouxe ao mundo tudo aquilo que a gente precisava para crer, né? Mas existem revelações privadas, né? A pessoa tem dons, carismas, né? Até profecias ou visões ou ouvir a Deus, né? E isso faz com que a própria pessoa ou algumas pessoas, né? Acabam tendo uma fé melhor, né? Mais apropriada. Mas não quer dizer que para a gente ser católico ou para eu acreditar em Deus, eu preciso acreditar em cada uma dessas coisas. Eu preciso acreditar no que Cristo revelou, isso sim. E essas revelações particulares, elas estão em sintonia, né, com a revelação pública. É sobre esse assunto que eu queria entrar e você fez uma ponte muito boa aqui que já me ajudou. Existem muitos argumentos para a existência de Deus, né? Assim como existem alguns bons argumentos para o contrário, vamos dizer assim. Mas existem excelentes argumentos que comprovam a existência de Deus, né? Eu tenho alguns favoritos, eu queria saber os seus. Os seus não, o seu principal. Qual o argumento que você diria que, assim, não te resta dúvida... resta dúvidas é muito forte, né? Mas qual o argumento que você mais se sente confortável em falar sobre a existência de Deus, assim? O que você acha? Certo. Estudei filosofia o suficiente para saber que nunca vai ser um argumento totalmente válido, né? Temos argumentos, as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, a minha monografia da filosofia foi em Descartes, também os três argumentos de Descartes, mas eu gosto mais do argumento de Blaise Pascal. Pascal tem um argumento que é sensacional. Ele coloca o método da aposta. Não dá para você falar sobre a existência de Deus. Não dá para você, depois, ainda mais depois de Kant, não dá para você explicar a existência de Deus, como também não dá para explicar a não existência de Deus. Então não dá para fundamentar a existência, como também não dá para fundamentar a não existência de Deus. Então Pascal propõe o método da aposta. Você aposta ou que Deus existe ou que Deus não existe. Aposta. Aposta é a forma como você vai viver. Você vive como se Deus existe ou você vive como se Deus não existisse. Ao morrer, e aí Deus existe. Não, vamos pensar primeiro, Deus não existe. Morreu e Deus não existe. Se você acreditou que ele existe, você não perdeu nada. Você viveu tal qual qualquer pessoa no mundo. Se você apostou que ele não existe, também não perdeu nada. Agora, se Deus existe e você apostou que ele existe, você ganhou tudo. Você ganhou o céu. E se Deus existe e você apostou que ele não existe, você perdeu tudo. Então, pelo método da aposta, aponta que a, a, a existência de Deus te faz ganhar
tudo ou perder tudo. A não existência de Deus, você não perde nada. Tanto para um quanto para outro. Eu gosto desse Eu gosto método. muito desse também. Mas o que eu vejo, o que eu percebo mais é que a existência de Deus também é algo que a gente deva sentir, né? Experimentar, né? Experimentar Deus em Porque nossa falta vida. fé nesse argumento do Pascal, né? Fica É, uma coisa meio experimental. sim. Mas não deixa de ser Não deixa, interessante. não deixa de ser interessante. Depois coloquem aí, inclusive, na casa de vocês, pesquisem teoria da existência de Deus, Pascal. Isso já é o suficiente para aparecer, né? Método da aposta. Método da aposta. E eu tava vendo uma desses dias de Santo Anselmo, você já ouviu falar? O argumento ontológico. Esse é complicado. Tu sabe explicar esse, padre? Esse é muito Cara, interessante. pegando aqui de supetão. Mas foi o argumento ontológico também foi o utilizado por Descartes, né? E usei na minha monografia, né? Aí, tá vendo? Não Mas peguei há tanto quantos supetão, não. anos, né? Quantos anos? Mas o... Ele parte do a priori, enquanto os outros métodos partem do a posteriori. O que é um cada um? A posteriori é quando eu parto das consequências para explicar a causa. Então, eu vejo a criação. E aí eu entendo a causa, que é o Criador. Então, assim, eu parto dos efeitos para a causa. Então, tudo se mexe, né? Tudo se move. E aí eu vou entender Deus como motor imóvel. Alguma coisa tem que estar estabelecida que move todas as coisas. Então, eu parto dos efeitos para a causa. O argumento ontológico, ele parte da causa para explicar os efeitos. E a causa é a existência, né? Ter a questão do... É que eu teria que ter lido um pouco mais antes, né? De Mas um ter ser a... perfeito, assim, um ser verdadeiro, bom. Você imagina isso na sua cabeça, é até um negócio legal de pensar. Certo. Descartes aponta isso, né? É, o que na vida, o que na vida é perfeito. Perfeito. Porque a gente tem coisas que a gente acha perfeito. Por exemplo, a gente acha perfeição numa flor. Mas uma flor é igualzinha a outra, Não é? né? Da mesma espécie. É igualzinho. Uma pétala é igualzinha a outra pétala. O que na vida de fato é perfeito? O que a gente enxerga ou passa pelos nossos sentidos que de fato é perfeito? Nada. Nada nesse mundo é perfeito. Totalmente perfeito. Plenamente perfeito. Nada. O que a gente vai... Algumas coisas a gente considera perfeito, mas é uma coisa subjetiva, né? Porque me agrada. Sim. Nada é perfeito. Se nada é perfeito, esse é o questionamento de Descartes. Se nada é perfeito, por que é que a gente tem um ideal de perfeição dentro de nós? Eu vou falar uma coisa que tem dificuldade, porque eu sou daltônico. Tá. Mas se eu vejo o verde da sua camisa, agora eu começo a ter em mim o critério do verde. Então, as coisas que eu conheço são as coisas que eu vi, eu verifiquei. Mas se eu não vi nada perfeito, por que eu tenho ideia de perfeição? Vai dizer Descartes que há de existir um ser perfeito que gerou, imprimiu dentro de nós o conceito de perfeição. Esse ser é Deus. É como se Muito bom. dentro de nós tem a marca do nosso Criador. Por isso que a gente tem a ideia de perfeição. Muito boa. E eu citei essa porque eu vejo que é um dos argumentos que muitos ateus comprovam, falam, né, ser um dos melhores argumentos para a existência de Deus, porque é um limite
no que eles podem argumentar do contrário desse pensamento, em termos de, imagino, filosofia. E um argumento contrário à existência de Deus, que fica até em aberto, né, quando a gente vai tentar explicar muitas vezes, você deve saber muito melhor do que eu explicar sobre isso, é o clássico. Agora um pouco mais polêmico, né, o assunto. Se Deus existe, por que que ele permite o mal? Por que que Deus, um ser tão bom, misericordioso, perfeito, por que que ele permite o mal? O mal é um mistério. Mistério. Nós nunca vamos entender nessa vida. Talvez na vida eterna. O livro de Jó trabalha essa ideia de forma magistral. Nossa, é espetacular. O livro de Jó trabalha com a ideia do porquê sofremos. Jó sofre e o pior sofrimento de Jó é não saber por que ele está sofrendo. Porque quando é uma questão de causa e consequência, você provocou, você foi lá perto da colmeia e agora as abelhas te atacaram, você sabe que você foi lá. Mas Jó não sabe o porquê que ele está sofrendo. Então, o livro de Jó, ele vai trabalhar diversas imagens ou diversas respostas da possível origem do mal. Começa como o mal sendo provocação do demônio. Satanás vai ao conselho dos anjos, né? E aí vai provocar Deus sobre Jó. Depois, mas essa resposta também não responde tudo na vida de Jó. Outra resposta é o mal ser permissão de Deus, meio que Deus permite para poder testar ou provar o ser humano, que também não traz muita resposta, né? Deus não sabe todas as coisas, ele precisa verificar, ou nós é que precisamos verificar. Não, resposta também não dá muito certo. Depois aparecem amigos de Jó, e não são tão amigos assim, né? Porque Os amigos da eles roça. ficam lá, mas eles ficam provocando o Jó, né? Dizendo que o mal é fruto do pecado. Mas aí Jó fica contestando, mas o que eu pequei? Qual foi o meu pecado pelo qual ele não sabe, né? Depois aparece um quarto amigo, e acho que é a última visão, né, do mal. O quarto amigo que depois aponta que o mal não tem uma origem, mas tem um porquê. Sofremos e sofremos para que a gente possa crescer, né? O mal como uma escola que nos ensina a ser pessoas melhores. Tudo são visões, né, da possível origem do mal. Até o ponto de Jó se questionar e questionar a Deus. Agora Jó chegou no limite da sua paciência, né? E ele questiona a Deus. E aí Deus responde. Aí agora pronto, agora vem a resposta de Deus. Deus responde, mas não diz. A resposta de Deus é: onde você estava quando eu calculei as gotas no oceano, cada estrela no céu, cada grão de areia, e assim vai. São 3 capítulos de uma visão cósmica que não responde à pergunta: qual é a origem do mal? Qual é a resposta de Deus? O bem é infinitamente maior do que o mal. Mas a nossa visão, igual de cavalo, a gente só enxerga o problema. A gente só enxerga o sofrimento. Assim, o livro de Jó determina que o mal é um mistério. O mistério da iniquidade. Por que existe o mal? Não vamos entender nessa vida. Mas o que a gente deve entender é que o bem é infinitamente maior. Não devemos ficar presos às visões negativas da vida. Muito bonito. Eu, pessoalmente, eu acho que se até respondesse, tem muita coisa que,
se fosse respondida sobre Deus, até não provaria a grandeza de Deus se ele coubesse na nossa cabeça. Se a gente pudesse compreender tudo sobre como funciona Deus, talvez esse Deus seria a nossa altura, né? Eu tô vindo de uma palestra que afirmei claramente: nós temos necessidade das pessoas que nos fazem mal. Nós somos dependentes das pessoas que nos fazem mal, mais do que somos dependentes das pessoas que são boas conosco. Porque a pessoa que nos quer bem não nos faz crescer. A pessoa que nos quer bem vai evitar falar dos seus erros para não perder a amizade contigo. A pessoa que nos quer bem vai evitar os pontos que são sensíveis, como que pisando em ovos. A pessoa que nos quer mal vai jogar na nossa cara. E agora que a gente sabe quais são os pontos que devemos crescer, a gente pode crescer. Nós somos mais dependentes das pessoas que nos fazem mal. A pessoa que quer passar a perna no seu trabalho te faz trabalhar melhor. Muito bom. Eu esqueci meu bloquinho de papel e minha caneta para ter até uma aula aqui com você agora, mas é bom que esse vídeo está gravado, depois eu volto atrás, vou ver tudo de qualquer maneira. E ainda nessa linha, um pouco polêmica, desculpa, padre, tá fazendo isso com você. Assinei uma página em branco para vir aqui. Eu não mandei o contrato, os termos. Mas uma coisa que eu pensava muito, algumas respostas ficaram mais claras para mim nessa pergunta, mas será um prazer ouvir você falando sobre isso, porque eu acho que eu nunca te perguntei isso também. Se a gente passa uma vida sendo bom, por exemplo, e aqui eu usei especificamente alguém muito ruim que viveu nessa vida, né? Todos concordamos que Hitler viveu uma vida terrível, só que a gente não sabe, porque a igreja não diz quem realmente está no céu, quem está no inferno. Na verdade, no céu, alguns santos são afirmados que essa pessoa está com certeza no céu. Mas a igreja em nenhum momento coloca essa pessoa está no inferno. E, por consequência disso, a gente não sabe nem se Hitler está no inferno. E como que funciona isso? Se eu, por exemplo, eu passo uma vida, eu não acredito em Deus, né? E aí eu posso correr o risco de ir pro mesmo lugar que Hitler fez, sendo que eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não fiz mal a ninguém, em teoria, né? Só que eu não acreditei em Deus. Eu vou pro mesmo lugar que Hitler, na hipótese que eu estou citando aqui, caso não teve arrependimento nenhum, né? No final da sua vida não teve arrependimento e foi pro inferno. Vamos supor que ele esteja no inferno. E eu vou pro mesmo lugar que ele, vou pro mesmo lugar que essa pessoa que com certeza está lá no inferno. Eu não sei bem como isso funciona. Agora eu tenho uma ideia melhor, mas acho que você pode me explicar melhor. Okay. Não corresponde à missão da igreja determinar quem está e aonde está. Você conhece o conceito de definição de ciência de Santo Tomás de Aquino como subordinação das matérias? Não conheço. Para Santo Tomás de Aquino, a ciência, claro que depois houve a revolução científica, muito depois, né? Mas para Santo Tomás de Aquino é considerado científico aquilo que faz subordinação de ideias. Como assim? A geometria, ela vai calcular a área de um triângulo, por exemplo. Sim. Não me pergunte a fórmula. Não estou tão cruel assim, não. Fica tranquilo. A geometria vai calcular a área de um triângulo. Ela se questiona sobre cálculo. O que é um cálculo? Ela se questiona qual é a fórmula. Ela não se questiona qual é o cálculo. Como é que se faz um cálculo? Para a pessoa que vai estudar geometria, ele já deve ter estudado aritmética e ter aprendido somar, diminuir, multiplicar e dividir.
Então a geometria usa do resultado da disciplina de aritmética, tá entendendo? Tô entendendo. O cálculo, por exemplo, a multiplicação não pertence à geometria. Ela usa a multiplicação, mas pertence à aritmética. Por sua vez, a aritmética não vai se questionar sobre o número. Ah, por que que é 1? Por que que é 2? Não vai se questionar disso. Porque ela tomou essas ideias da filosofia. Então, a aritmética não vai se questionar sobre o ponto. Ela tomou a definição de ponto da filosofia. Então tem uma hierarquia de ciências, concorda comigo? Tá seguindo a Concordo. linha de pensamento? Eu acho que eu sei onde você vai chegar, eu acho. Não tenho certeza, tô esperando. A igreja, ela é transmissora do depósito da fé. Aquilo que o Cristo revelou e deixou para nós. A igreja transmite isso, Sim, mas a igreja não é capaz de entender aquilo que está numa ciência superior, que é a ciência divina. Cristo revelou quais são os critérios de céu, purgatório e inferno. Exatamente como ele vai julgar, não. Ele nos ensinou como chegar no céu. E a igreja fala disso, né? A igreja fala sobre como chegar no céu. Mas a igreja não é capaz de determinar como será o nosso julgamento, porque isso não compete a nós. Isso compete a uma ciência superior, que é de Deus. A nós veio o resultado, o julgamento. Existe o julgamento, né? Mas cabe a nós, então, buscar aí o sentido da vida, né? Agora, falam para vocês, né, que, de fato, sobretudo no Evangelho de Lucas, as fórmulas que Jesus utiliza para o julgamento, ele é pessoal e misericordioso. As respostas são até assustadoras. As pessoas que escutam as parábolas sobre o julgamento ficam espantadas, né, com a misericórdia de Deus. Eu não posso afirmar que todo mundo é condenado, todo mundo é salvo, como é que é essa proporção, porque isso não compete a nós. Agora, o Cristo nos dá um caminho bem verdadeiro. Se você está no caminho para o julgamento, reconcilia com teu irmão. Então esse é um caminho bem, bem verdadeiro. Não sei, acho que não respondo a pergunta, mas o que eu quero responder pô, é não responde, que respondeu muito bem, pô. céu, purgatório ou inferno começa aqui e agora. É a sua forma como você leva a sua vida. É suas escolhas. O céu, purgatório ou inferno não é uma decisão arbitrária que vai acontecer no dia da sua morte. Hoje, o céu está possível para você. O céu começa agora. Perfeito. Eu, nessa linha ainda também, agora a gente tá nos assuntos que eu gosto mais e que eu ainda tenho dúvida em relação a isso também, por isso que acho que independente se você tá numa caminhada de conversão, se você já se converteu, esse vídeo pode ser bem interessante para você. Então pega o seu bloco, a sua caneta que agora vai começar a ficar interessante também. Se Deus existe, né? E ele existe já nessa pergunta em que eu estou fazendo. Por que que ele, sendo onipresente, ele não se faz presente aqui agora? Eu vejo que na vida de muitos santos ele aparece, mas na vida de uma pessoa que está se perdendo, vamos supor assim, está no caminho contrário ao que ele pede, ao que a igreja recomenda que façamos para chegar ao céu, por que que Deus, sendo onipresente, onipotente, misericordioso, bondoso, todas as características que fazem parte dessa natureza de Deus, não se fazem presente agora aqui e me chama? Bom, se é isso, se eu tô indo pro caminho contrário, por que que ele não simplesmente aparece e me chama pro caminho certo, né?
ok? Eu não sou doutor em Deus, porque a gente às vezes fala de Deus, mas como Deus é livre, ele Sim, pode agir da forma como ele quiser, né? E aí eu não posso querer determinar uma ação e depois Deus agir de forma diferente. perfeito. Ele é a liberdade, então deixa ele agir da forma como ele quiser. Eu vou recordar a você que existe uma parábola que Jesus contou sobre isso, que é a do Lázaro pobre e do rico. Ambos morrem e vão para lugares diferentes. E o rico vai para um lugar de sofrimento. E ele vê Lázaro, o pobre, ao lado de Abraão. E aí o rico fala: Pai Abraão, manda Lázaro botar saliva no dedo e me aliviar, né? Aqui, porque eu sofro com o calor aqui. Tá quase Rio de Janeiro. Inclusive, pausa para brincadeira entre o grupo de exorcistas que chegou janeiro e pouco tinha atendimento e a gente ficou brincando dizendo que ou o demônio estava de férias ou o calor no Rio de Janeiro estava maior do que o inferno. Não, mas por fim o rico pede a Abraão para mandar Lázaro para os irmãos ouvirem, né? E não irem para o mesmo lugar que ele. E aí Abraão fala uma coisa interessante. Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Aí o rico fala: mas se viesse alguém dos mortos, eles acreditariam. Aí Abraão desmente: nem se eles virem, se não acreditam em Moisés e os profetas, nem mesmo se visse alguém ressuscitar dos mortos, eles vão acreditar. E essa parábola é profética, porque Jesus ressuscitou dos mortos, mas nem todos acreditam. Então, assim, não posso responder o porquê que Deus age de formas diferentes com cada pessoa. Sim, Também não posso determinar qual é a ação de Deus na vida de cada um. Mas eu posso entender que Deus já colocou tanto impresso em nosso coração, em nossa vida, quanto na criação, ou quanto nas palavras sagradas, o caminho para chegar à salvação. Então, mesmo no nosso coração, tem esse sentido. Em filosofia, tem um sentido, uma palavra chamada sindéresis. Já conhece esse conceito? não. Sindéresis. Sindéresis é uma ação que já está dentro de nós. Ninguém ensinou. Já está dentro de nós. Por exemplo, todo mundo, todas as pessoas no mundo, mesmo povos que nunca conheceu a civilização ocidental, a cultura religiosa, católica, tal. Existem povos que não chegaram a conhecer essas realidades. Todas as pessoas no mundo têm dentro de si que matar é errado. Concorda comigo? Sim. Tem gente que não, né? Não, tem gente que mata, mas o fato de matar não quer dizer que a pessoa pense que aquilo está certo, Ah, é verdade. né? Todo mundo, mas e uma criança meio psicopata? Mas o fato dela silenciar e não contar para todo mundo é É, marca de que ela sabe que está errado. verdade. Os canibais, as tribos canibais não matam entre si. Não pode comer uma pessoa que seja da mesma tribo. Só pode comer pessoas de outras tribos. Porque todo mundo tem dentro de si que matar é errado. Ou seja, existe uma lei natural que está impressa em dentro de nós, com vários conceitos, vários conceitos. Podem, podem
a igreja não falar mais sobre a masturbação. Mas um jovenzinho, um adolescentezinho que aprendeu a se masturbar, ele fala isso pra todo mundo? Não Ele tem fala, né? vergonha? Se tranca no quarto, não faz na frente de todo mundo, né? Porque no fundo, não é a civilização católica que a igreja imprimiu, não. No fundo, ele entende que tem alguma coisa estranha e errada aí. Muito bom esse exemplo do jovenzinho e principalmente do canibalismo. Eu nunca achei que eu fosse achar tão interessante conhecer sobre esse assunto na ótica do canibalismo, mas é, ainda emendando nessa pergunta, né? Eu acho curioso, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso antes. Eu faço essa pergunta, mas eu sou uma dessas pessoas, né? Que parece que sempre esteve diante de mim diversos fatos, milagres eucarísticos, milagres. A vida de Padre Pio é um negócio que depois que eu comecei a me converter, eu falei, cara, como é que pode? Esse cara existiu e eu não sabia. Eu acho que é muito até ocultado isso. Eu acho que nunca vai ser o suficiente. Não sei. Você acabou de falar, por exemplo, Cristo veio, ressuscitou, estava ressuscitando gente morta, vivo, e as pessoas não. Fazia a pessoa morta viver, né? E as pessoas ainda assim não acreditavam nisso. Fátima, né? Um milagre de Fátima, se eu não me engano, padre. 70 mil pessoas, você pode me confirmar, 70 mil testemunhos oculares estiveram diante de Fátima e teve pessoas que ainda assim viram o sol dançar, viram tudo aquilo acontecendo e não se converteram. Parece que tem Eu gente acho que que é realmente não. mais. Mas o número não é comigo, eu sou de humanas. Tá, tá. Mas eu chutaria 130 mil pessoas no 13 de outubro, né, de 1917. Né? 130 mil pessoas estiveram presentes no Milagre do Sol. O Papa, na época, se não me engano, Pio XII, viu o Milagre do Sol em Roma. Coisa linda. Você não acha que se também Deus aparece de fato e comprova de forma que não restem mais dúvidas, as pessoas meio que seriam obrigadas a ir para a igreja? A questão é, obrigado, né? Deus quer a ação livre do homem. A sua, a sua colocação agora Ah, corresponde à tentação que o demônio faz a Cristo, né? O demônio coloca o Cristo em cima do templo de Jerusalém e diz: se lança daqui, se lança daqui. Isso, a tentação do demônio na vida do Cristo é o início do seu ministério público, é antes dele começar. Ele é batizado e vai para o deserto, passar 40 dias no deserto, né? E assim o demônio faz essa tentação. Se lança daqui, porque está escrito que os anjos vão proteger o seu caminho. Tá isso no Salmo 90 ou 91, né? Tá exatamente assim. Os anjos vão te proteger no seu caminho. Então, o demônio conhece a palavra de Deus. Isso pouparia tanta coisa em Jesus. Tanta coisa. Imagina você estar na frente do templo de Jerusalém. Um homem se joga e os anjos seguram. Você não vai acreditar nesse homem? Você vai acreditar em tudo que ele falar. Olha o quanto que pouparia de, de, de sermão de Jesus, de andança de Jesus. Olha o quanto que resumiria os 3 anos de ministério de Jesus, ministério público. É a tentação da religião fantástica. A religião fantástica, da religião que cura, que faz milagres e que todo mundo vê, que todo mundo, nossa, sai impressionado com aquilo. Quando a religião que o Cristo quer colocar é a religião que vai ao encontro do outro, que se preocupa com o outro, né? Que transmite vida, né? E Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. É Ele, o autor divino, né? Que, como dizem a língua humana, escreve por linhas tortas. Eu acho que escreve certo e com linhas certas e o torto é a nossa vida. legal. Porque ele não.
Ele não ia o objetivo dele não era se fazer grande, mostrar que ele era Deus e todo-poderoso. O objetivo dele era levar as pessoas para o céu e não ficar se engrandecendo, né? É nessa linha? É nessa linha, mas nessa linha também não responde a sua pergunta? É. Por que Deus não se manifesta assim na vida de todo mundo? Responde. É mais ou menos uma. É isso que eu tinha na minha cabeça, né? Que fez eu responder essa pergunta, mas eu gosto de saber as diferentes visões dos padres. Por isso que uma coisa que eu me amarro em fazer é perguntar para as pessoas a história de conversão delas, como é que elas foram acreditar em Deus. Compartilho um pouco daquilo que você falou, de saber o que que as pessoas vivem, de viver, de estar no corpo delas para saber como é que foi a experiência dessa pessoa com Deus, o que que Legal. essa pessoa sentiu, né? É, uma coisa agora que a gente vai passar para uma outra linha. Você respondeu muito bem. Todas as outras eu não sei se restam dúvidas para você. Mas nesse fator de restam dúvidas, não é nenhuma pergunta que está aqui no meu telefone. Por exemplo, um argumento muito comum é ver que não dá para descobrir a existência de Deus se você não experimentá-lo, se você não conhecê-lo, se você não amá-lo. Você só ama aquilo que você conhece. Essa é uma das características do amor. Você não pode amar alguém que você nunca viu na sua vida como você ama sua mãe, como você ama, sei lá, um grande amigo seu. Como que eu vou experimentar Deus, né? Como é que eu vou testar Deus, sendo que eu nunca ouvi falar de Deus, assim, como é que eu vou testar essa coisa, como é que eu vou viver esse negócio? Volta um pouco até na Teorema de Pascal, como é que eu vou viver isso como se fosse uma aposta, né? Como é que eu vou me doar tanto para uma vida? Porque requer um certo sacrifício você seguir a religião católica. Você faz algumas mortificações, você deixa de fazer algumas coisas. Como é que funciona isso, padre? Porque a gente não dá para conhecer Deus sem experimentá-lo, mas a gente fica nessa de. Nossa, estar aqui, minha gente, é passar certos sufocos, hein? Eu falei pra você que não ia ser mole, falei que ia te pegar. Lembra do conceito do argumento ontológico, né? De que por que que a gente tem a ideia de perfeição, né? Se nada nessa vida a gente viu perfeito, então que algumas coisas já estão impressas dentro de nós, né? Assim, tudo na vida tem um referencial. Tudo na vida. Quando os gregos estabeleceram a medida, eles pegaram uma vareta e chamaram de metro, a medida. E a partir daquela, a gente tem 1 metro. A decisão de 1 metro é arbitrária. Porque tudo precisa de um referencial. Então, se eu quero saber a medida desse estúdio que nós estamos, você vai perguntar em metros, centímetros, polegadas, né? Qual é o referencial? Também os nossos sentimentos devem ter referenciais para a gente descobri-los. O amor também tem referencial, né? Como o perdão e tudo mais. E o amor tem como referencial Deus, que nos amou primeiro. Você pergunta como que nós vamos amar a Deus ainda no desconhecido, né? Vamos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Da mesma forma como amamos os nossos pais porque eles nos amaram primeiro. Então, na verdade, não é a nossa ação para com Deus, é a nossa reação para com Deus. Pô, gostei muito. Pô, tu tá sendo humilde, padre. Eu tô te fazendo as perguntas, você que tá me rebatendo aqui de uma forma que. Suando frio aqui. Mas entende? Entendo. Ele é o amor precisaria de um referencial. Então, alguém precisaria nos amar primeiro. Deus nos amou primeiro. Então, agora nós somos possíveis a amar, inclusive a amar a Deus. Como também somos possíveis de odiar.
que seria uma outra tentativa de falar do mal, né? Como a origem, voltando à pergunta aí da origem do mal, que eu falei sobre na perspectiva de Jó, né? Mas o mal a gente poderia olhar na perspectiva da não existência. Não existência do mal, como não existência do ódio, né? Mas na verdade seria a ausência. Dá pra se experimentar dos dois lados, então, né? Eu consigo experimentar o Deus, e aí assim eu posso conhecê-lo na medida em que eu experimento, mas eu também posso experienciar, Experimentar. experimentar. Eu consigo também experimentar o mal e ver que a realidade vai se impor. Se eu começar a Sim. fazer o mal Não, para as pessoas, a minha sim, vida sim. vai ficar uma bosta. Desculpa a A minha expressão. ideia, a minha ideia aqui é o seguinte, da não existência do mal, vamos botando assim, né? Então, o que que seria o mal? O mal seria a ausência do bem. O bem é que é o existente. O bem é o existente. E aí eu posso optar em não querer o bem. E aí o mal seria a ausência do bem. E assim seria o ódio. O ódio seria a ausência do amor. O ódio é inexistente. O amor existe. O ódio não. O ódio é a ausência do bem. Muito doido. Não, quem coloca isso é Santo Agostinho que fala isso. Santo Agostinho fala. É muito doido, de fato. Não é tão fácil. Mas tem aquela analogia da luz também, né? Que a luz pode ser uma substância, a ausência da luz é a ausência da luz, não é As algo. trevas é a ausência da luz, né? Tá. É, Agora, para um lado um pouco mais prático, já que a gente está falando dessa linha de experimentar, um dos grandes fatores, artifícios da religião católica de ser um cristão é a oração, é o contato que a gente tem com Deus. Só que Deus sabe de tudo que a gente pensa, né? Sim. E Onisciência. para que eu devo falar os meus pensamentos para Deus se ele já sabe exatamente do que eu tô pensando? Ok. Em várias passagens do Evangelho existe essa temática, né? A vocação dos primeiros discípulos no Evangelho de João, eles começam a seguir Jesus e Jesus se volta para eles e pergunta: "O que procurais?" Mas como assim? O mesmo Jesus que daqui a algumas páginas depois encontra Natanael e sabe o que está no pensamento de Natanael. Então, por que que ele não sabe o que está no coração daqueles dois discípulos? Ele sabe, né? Ou outras passagens, como o cego chega para Jesus, né? Ele fala: traz para cá. Aí traz o cego para Jesus e Jesus pergunta: "O que queres que eu te faça?" Olha, não tá óbvio para todo mundo. Não tá óbvio. Imagina se chega o cego e ele fala assim: "Ah, queria tomar banho." Tá óbvio para todo mundo, né? Deus sabe as coisas que estão no nosso coração e Deus sabe aquilo que nós precisamos. E Deus está pronto para nos dar, também Jesus fala isso, né? Se você, como um pai, né? Se o teu filho pedir uma pão e você vai dar uma cobra, vai dar uma serpente para o seu filho, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, muito mais o Pai no céu dará coisas muito melhores, né? Então Deus não somente sabe o que nós precisamos, como está pronto para dar até melhores. Também Jesus fala, já vou concluir, né? Mas Jesus fala sobre a medida de Deus, né? Pensa na medida e a gente pensa a medida como correspondente, né? Encheu. Aí ele fala assim, ó, uma boa medida, ou seja, encheu o copo. Sacudida, porque se você bota areia, você bota grão e você dá uma sacudida, ainda vai ter espaço para colocar um pouquinho mais. Socar ainda vai dar espaço para um pouquinho mais, né? E aí você pensa, agora sim, chegou na medida de Deus, plenamente cheio de Deus.
E aí ele vai falar transbordante. A medida de Deus é transbordante. Então, se a gente tem esse Deus que sabe o que precisamos e nos dá de forma transbordante, por que que pedimos? E por que que ele já nos dá? Porque São Tomás de Aquino diz que a graça corresponde à natureza. Nós precisamos pedir para que o nosso coração, pouco a pouco, a oração não muda Deus. Deus é imutável. A oração muda o nosso coração. O nosso coração, pouco a pouco, corresponder à natureza que já está pronta para receber aquela graça de Deus. Interessante. Eu até pouco tempo atrás não tinha muito esse hábito de conversa com Deus, ou quando eu ia conversar com Deus, eu meio que fazia umas orações mais prontas, assim. Tipo, eu falava, a Deus, te agradeço pelo dia de hoje, proteja a minha família, não deixe nada de mal que aconteça aqui com a minha família. E, assim, sempre um texto pronto, seguindo uma estrutura, mas meio que fica aquilo todo dia e eu não sentia a impressão de que eu tava conversando com ninguém. Parecia só que eu tava fazendo sei lá, um textinho pronto. E aí eu comecei a ler o livro de São José Maria Escrivá, Caminho, que ele tem algumas orações, alguns guias, assim, né? Umas coisas para nortear a gente dentro da oração. E ele é interessante que ele coloca: não sabes orar, em algum dos itens. Vira para Deus, torna a falar com ele e fala exatamente isso. Deus, eu não sei orar, e perceberás que estarás já orando. Verdade, porque já entrou no diálogo, né? Agora começa a falar do coração, né? E aí começou a dar uma implementada nas minhas orações. Bom, Você. Agora eu queria saber, padre, mais da linha da igreja, assim. A gente sabe, né, muita gente usa isso como argumento também. Eu queria pedir desculpa à família do padre, eu não tô sendo bonzinho aqui. Dona Maria, tô maltratando seu filho, mas esse seu filho vai ajudar muita gente, eu tenho certeza, com esse vídeo. Mas é o seguinte, a igreja é considerada infalível e ela foi proclamada isso pelo próprio Deus, para se dizer assim, quando ele entrega as chaves a Pedro, né? É isso? Quando ele entrega as chaves a Pedro e fala, nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela, é meio que esse é o princípio de quando a igreja se declara como infalível, né? É isso? Ou não? eu não sei o que você está Eu entendendo vou ainda como vou. infabilidade. Mas a igreja não tem esse lado de se declarar infalível? Ou eu tô viajando? A gente fala que o Papa tem a infabilidade, é isso que você está querendo É, colocar? O Papa tem infabilidade naquilo que é teologia, né, e moral. sim. Só que é exatamente esse Ou ponto que eu ia entrar. você quer tá entendendo que o caminho de salvação é infalível. O caminho de salvação que a igreja prega é O que a certeza. igreja prega é infalível. Eu tava nessa linha. E aí a próxima pergunta que eu ia entrar dentro dessa é o que foram então as perseguições da igreja, os escândalos de assim pedofilia, é, coisas terríveis acontecendo dentro do clero, disputa de poder, inquisição, as cruzadas, que foram todos esses elementos que muitas pessoas vão colocar como uma hipocrisia, contradições com relação ao que a doutrina, o que a igreja era para se pregar, né? Papas com 12 esposas, 12 filhos, enfim. Isso não é contraditório com a doutrina da igreja? Isso não é Contraditório contraditório com. com essa infalibilidade, de repente? Não sei. Entendi. A igreja, que ao mesmo tempo é divina e é humana. A Deus, como grande artífice, gosta dessas contradições, né? Se Deus quisesse que tudo fosse perfeito, teria dado esse ministério aos anjos, mas ele quis confiar
ao ser humano. Muito bom. Deus é mais louco do que nós, né? Mas o que que acontece não é a infabilidade da igreja, né? A igreja não salva ninguém. Quem salva é Deus. A igreja é um caminho para nos levar a Deus. Isso sim. Então, a infabilidade é o do caminho, né? Do caminho que a igreja prega, que é o depósito da fé que Cristo nos deixou. Assim, o que temos é pessoas da igreja, né? E que são pessoas passíveis de corrupção. O poder corrompe, o dinheiro corrompe, e facilmente podemos nos deixar ser corrompidos pela venda da mensagem evangélica, né? Facilmente. Existe um ditado que o demônio não precisa ser criativo. Em 3 coisas ele consegue derrubar qualquer ser humano. Ele não precisa ter mais criatividade do que isso. Dinheiro, poder e prazer. Se você tá bem nesses 3 quesitos, você tá tranquilo de vida. O demônio nem se preocupa com você. Ele não precisa ser criativo, né? Porque nessas 3 coisas ele derruba uma pessoa. É até nessa linha que surge a ideia de que muita gente acha que, inclusive, pô, eu tô dentro da igreja católica, então não, eu não entro pra igreja porque eu gosto de dinheiro, porque eu quero fazer dinheiro e tal. Eu acho que a igreja quer me deixar humilde, né? Já que os ricos não entrarão no reino dos céus. A mulher, eu gosto de mulher. Eu não entro na igreja católica porque eu gosto de mulher. Eu sou hétero, eu gosto de beijar na boca e tal. E acho engraçado que a pessoa pensa nisso como uma. Eu, eu tô disposto a perder todos os benefícios porque, na verdade, é o dinheiro, é a mulher. E, assim, católico fica com aquela impressão de que o cara é uma ameba, o cara é um repolho e não gosta de dinheiro, não, de repente não tem uma aptidão para ser empresário ou para formar uma família, não sei. Entra até um pouco nessa linha, né? Ok. E aí é uma questão de que Cristo não condena a riqueza material e, e também não está exaltando a pobreza material. Cristo está condenando a riqueza espiritual e fica muito claro no buraco do buraco da agulha, né? Que é o camelo para passar precisa. Como é que é essa história? Ele fala isso pro jovem rico, aquele jovem rico, ou não tem nada a ver? Depois do que o jovem rico sai, ele diz que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O E, buraco da agulha é um buraco no muro. E pro camelo passar pelo buraco da agulha, o camelo tá cheio de coisas, carregando um monte de coisa. Para ele passar no buraco da agulha, ele precisa tirar as coisas de cima, ajoelhar e passar. Tem que puxar bastante. Somos cada um de nós que carregamos tanta coisa que não conseguimos nos despir das coisas que carregamos dentro de nós e não conseguimos nos ajoelhar diante de Deus. é mais no sentido de ser pobre de espírito, então. Exatamente. Não está falando porque alguém pobre materialmente pode ser apegado a muita coisa. Ele é pobre, mas ele é apegado à ideia de ter. Então também não, e também está cheio de si. Entendi. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria ainda voltar, mas agora eu já não me lembro muito bem. A pergunta foi sobre as perseguições da Ah, igreja. sim, sim, sim. Existe uma frase muito interessante nos pensamentos de João 23, né? No início do Vaticano II, que é a fumaça do demônio entrou na igreja. Né? Ou seja, o demônio não pode. As portas do inferno
Não né? prevalecerão sobre ela. Mas a fumaça do demônio entrou na igreja, né? E aí João 23 diz que é preciso abrir as janelas e as portas para sair o cheiro de podre de dentro. Bom, Aqui temos uma questão de seres humanos, né? Mas na mesma perspectiva do que eu falei da origem do mal no livro de Jó, a gente foca, no lado ruim e sem olhar o lado bom, né? Então, uma igreja que tem um papa com mulher e filhos, como você falou, mas tem um São Felipe Neri evangelizando e ensinando as crianças a ler e escrever. Como pesar? Como pesar? Como botar na mesma... É infinitamente maior o bem. O bem supera todo o mal da nossa vida. Então, se você tem o mal que vem pelo ser humano, né? Da corrupção que o ser humano pode ter. Mas é muito maior o bem que Deus faz em nossa vida. Então, você tem... Para um erro de uma pessoa da igreja, você tem trocentos milhões de acertos de membros da igreja. é... eu queria me defender, porque eu não sei quais são os cortes que as pessoas vão estar vendo. Vai parecer que eu tô aqui assassinando o padre. Vai parecer até que eu sou contra a Igreja Católica. Eu quero voltar um ponto para quem chegou agora no meio do vídeo ou tá pegando esse corte. Eu sou católico, mas estou aqui para matar algumas dúvidas, algumas curiosidades que podem existir sobre a igreja. E nesse ponto que você falou, inclusive, é algo que me convence muito. É a existência do bem, de olhar para as coisas boas e ver que a igreja foi que construiu a maior parte das civilizações também. Foi ela que trouxe os hospitais, é isso? Hospital, Escolas, universidades, universidade, cemitério público para todas as cemitério. pessoas. Olha, é uma coisa Fora as que... contribuições para a ciência. O estudo genético é graças a um padre. O método científico, que dizem que a igreja é contrária ao método científico. O método científico foi criado por um padre. Né? O rádio. Várias coisas que foram membros da igreja, né, que construíram. Legal. E a própria vida, eu falei dela aqui nesse podcast, mas eu acho legal falar sobre isso também, a vida de Madre Teresa de Calcutá, que passa a sua vida, mesmo sem ter essa presença de Deus, fazendo o bem para as classes mais baixas, assim, porque o sistema da Índia é de castas, né? Dividido em categoria ali. E ela atendia a mais baixa desse sistema, a pessoas pobres com doença. Ela se dedicou a vida dela para isso. Então, assim, é uma coisa que é uma âncora para mim, que tem sido uma âncora para mim. Lembrar que talvez, mesmo que Deus não exista, as irmãs da Madre Teresa de Calcutá estão lá. Você queira ou não, elas estão lá fazendo o trabalho delas. A gente falou, fazendo uma ponte agora da questão do dinheiro, aí eu falei da mulher e tal, de que rola esse tabu, né, que o homem não pode estar na igreja católica e ser um empresário de sucesso, ele não pode estar na igreja católica e gostar de mulher. E nessa linha até, seguindo nessa linha, você acha que a castidade, que é considerada uma virtude para muitos cristãos, que consiste, né, em suma, claro que não é só isso, e eu acho que você vai poder definir muito melhor o que é a castidade. Eu vou deixar isso para você definir para mim. É uma coisa ultrapassada da igreja, padre? É uma coisa que é de muito tempo, que Deus trouxe há 2000 anos atrás e hoje em dia já não é mais assim? Eu posso dormir na casa da minha namorada? Não posso beijar na boca da minha namorada? Qual que é o limite disso aí? Como é que funciona? O que não tem limite é a castidade. A castidade não só é atual, como ela é a configuração de todas as pessoas dentro da igreja. Todas as pessoas vivem a castidade. Todas as pessoas. Mesmo as pessoas casadas
vivem a castidade, porque a castidade é a ordenação correta para as dimensões da sexualidade. Então, todo mundo vive a castidade. A- E é, por exemplo, a castidade na vida de alguém que é casado é não ter o relacionamento fora do casamento. Isso é castidade. Então, a castidade não é definida como não fazer sexo. A castidade é o reto ordenamento da dimensão sexual na vida da pessoa. Agora, a pessoa que não é casada, ela vive o celibato. Então, a igreja entende a relação sexual dentro do matrimônio, né? Isso é algo muito bom e previne de várias coisas, como ter filhos antes do tempo ou pegar doença sexualmente transmissível. Se todo mundo tivesse relacionamento dentro do matrimônio, não teríamos doenças sexualmente transmissíveis. Mas não vejo como possa ser ultrapassado, né? Aí você me pergunta se um jovem pode dormir na casa da namorada, né? Eu acho que um relacionamento de namoro ou de noivado tem que crescer em muitas coisas, mas o crescimento sexual não é interessante, né? O que que adianta a pessoa, né, só ter o relacionamento sexual, depois casa e casa com um completamente estranho e só brigam, porque na fase do namoro e do noivado, quando deveriam conhecer a outra pessoa, estavam com a mente ocupada demais, né? E casa com um déspota, casa com alguém que você não consegue lidar, né? Isso não faz sentido algum, A pessoa vai né? envelhecendo também, né? A pessoa vai É, envelhecendo, vai e perdendo aquela é, beleza, aquela atração. A pipa do vovô também já não sobe. É, como é que fica isso, a né? dimensão sexual não pode ser a dimensão que vai validar, né, o amor conjugal, né? Então eu diria o seguinte, né, se pergunta para mim se um jovem pode dormir na casa da namorada, eu digo que a igreja recomenda fugir da ocasião de pecado. Seguindo nessa linha também, é a linha de praia. Assunto interessante aqui, praia. Que hoje em dia a maior parte das pessoas na praia, homens e mulheres, o homem ali de sunga e a mulher de biquíni, são vestimentas que não se diferenciam muito de um traje, de uma cueca e de um sutiã, de uma calcinha e de um sutiã. E assim, vale para essa ocasião também, no sentido de que a pessoa pode ir pra praia, mas ela vai se colocar numa situação em que não é muito Pudor, né? tendenciosa ao pecado, né? A questão aí do pudor. Eu acho que eu sou um pouco heterodoxo nessa parte. Ah, Eu acho que a questão não é tanta roupa que se usa, né? Mas agora é um pouco a minha visão, tá? tá. A questão não é tanta roupa que se usa, mas os olhos que veem, entendeu? No meu processo de conversão, eu é que tenho que saber domar a minha vista e não esperar na atitude das outras pessoas a roupa para apropriada, né? Sim. Para esconder, né? Assim. Então acho que isso também é uma questão do pudor, né? Eu é que preciso domar a minha vista. Eu não posso. É incompatível com o meu ser olhar o outro como um objeto de prazer. Então a minha vista que precisa ser direcionada, né? Acho até que também o pudor, ele é muito mais do que a roupa que se usa, mas a atitude, né? A questão meio que afronta, né? Então pode ter mesmo pessoas com roupas modestas, mas com atitudes não modestas, né? Como roupas modestas, mas tratando mal o outro e tudo mais.
Mas eu acho que a minha visão talvez seja um pouco heterodoxa, né? Eu Eu não. não sei, padre. Eu acho que. Eu tava lembrando. Esses dias um amigo meu, né, que veio de sacanagem perguntando pra mim, falando, né? Hoje em dia, as mulheres escondem 4% das suas partes íntimas, né, e os outros 96% ficam expostos. Eu, como uma boa pessoa, decidi olhar para os 4%. Cara, eu não sei o que, que eu falo. Eu fiquei quieto, né? Eu não sei como é que procede diante dessa situação, mas tá aí a É, visão do. a conversão do olhar, acho importante, mesmo porque quando estivermos no juízo particular, diante de Deus, Deus não vai perguntar para nós sobre o que os outros fizeram em nossa vida. Você não vai dar como justificativa, mas a mulher me provocou, Ah, é. né? Mas Deus quer saber aquilo que você fez do que fizeram da sua vida, né? Isso é onde eu queria chegar. Onde eu queria chegar e eu não sabia, no caso, né? Você que me trouxe a boa resposta. Eu vi nos vídeos também que. Enfim, eu acho que esse assunto tá bem resolvido. Depois eu Aham. acho que eu vou fazer um vídeo mais sobre isso, assim, separado sobre isso. Não é um assunto fácil de se falar. As pessoas estão bem acostumadas também a se vestir. Bom, você pode se vestir da forma como você quiser, como o padre falou aqui agora. Deus não vai perguntar no final das nossas vidas o que, que os outros fizeram. E tá muito bem respondido pra mim. O que eu queria saber. Existe a dimensão do pudor, né? Existe a dimensão do pudor. Mas eu não posso determinar aí essa dimensão na vida do outro, né? Perfeito. E agora, esses dias não, né? Já tem 4 meses que isso aconteceu. Não sei exatamente o tempo que isso aconteceu. Que foi dito uma frase pelo Papa Francisco, em que ele afirmava que todos os caminhos levam para Deus. Tá, e se você não quiser falar sobre isso, padre, eu sei que é um assunto um pouco polêmico, mas eu queria saber porque tem muita gente que realmente não gosta do Papa, vai contra ele, e ele afirmou isso, que é uma frase polêmica, de fato, afirmar que todos os caminhos levam para Deus, todos os caminhos apontam para Deus. É correto? E agora a pergunta que eu te faço, né? Eu acho que falar sobre o Papa não é nem muito relevante. Qual é, é correto afirmar que existe uma salvação? É possível alguém ser salvo fora da igreja? Eu lembro muito do cara que é condenado ao lado de Jesus na cruz. Não sei se essa é uma linha correta de pensamento. O que você acha? O cara que é condenado. Tem um bandido bom que é condenado ao lado de Ah, Jesus na cruz que nunca ouviu falar da palavra da Bíblia, nunca ouviu falar. Mas eu acho que pode ser uma interpretação perigosa também para esse lado. Falar o cara não, mas o bandido bom não foi à igreja, não foi confessado, não recebeu crisma, não fez o os São sacramentos. Dimas, São Dimas, o São bom ladrão, Dimas, o bom ladrão. ele não se converteu no final da vida, não. Ele não deixou para o final da vida para se converter. São Dimas se converteu na primeira vez que vê Jesus. E a primeira vez que ele vê Jesus é na cruz, sofrendo a mesma condenação que ele. E ali ele se converte. E assim Jesus fala para ele: ainda hoje estará comigo no reino dos céus, né? Pô, muito bom. Mas não é. Aviso aos que são discípulos de São Dimas, esperando o final da sua vida para se converter. São Ah, Dimas não se converteu no final da vida, ele se converteu na primeira vez que ele encontra Jesus. sensacional. Agora, a pergunta existe salvação fora da igreja? Né? Diante dos documentos da igreja que já afirmavam que a salvação é na igreja, né? E eu vou dizer que a salvação é na igreja. Não existe. Não existe salvação fora da igreja. O que o Concílio Vaticano II vai entender é que esse conceito de igreja que é mais amplo,
do que imaginávamos. E assim, a salvação se dá justamente pela participação na igreja em diversos aspectos. Me explico melhor. Quando o jovem rico pergunta para Jesus: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus se questiona ele sobre: por que me chamas de bom? O bom é um só. Ou seja, Jesus está falando que só Deus é bom. Mas aí ele nega que ele é Deus ou que ele seja bom? Não. Jesus está dizendo justamente que ele é bom porque ele é Deus. Assim, a bondade vem de Deus. A bondade vem de Deus. E aqueles que são bons, aqueles que agem com bondade, participam da comunhão com Deus. Consegue entender? Sim. Pegando, é como se estivesse em participação. E assim também, a gente tem o diálogo religioso justamente para isso, porque há tantas realidades que nos aproximam e bem menos realidades que nos separam, né? E essas realidades que nos aproximam estão em comunhão, estão em sintonia com a igreja. Não é que tudo esteja em sintonia com a igreja, mas um protestante que tem a palavra de Deus pertence à igreja. Tipo um indígena que nunca ouviu falar de Deus. Uhum. É... E aí, esse cara pode ser salvo pelaquela famosa ignorância invencível. Eu não sei como é ignorância invencível. Uhum. Não tem um negócio desse da ignorância invencível. Sim, tem ignorância invencível e também tem a questão de batismo de desejo, né? Se conhecesse o batismo, teria desejado o batismo, né? Sim. Mas a questão é, é que ele pode ser salvo, que é aquilo que eu falei, é a ciência superior, não sou eu que determino a salvação de quem, né? Perfeito. Mas ele pode ser salvo quando ele faz a bondade. E a bondade faz com que ele entre em comunhão com Deus. A bondade também pertence à igreja, aos valores da igreja, né? Então ele está em comunhão com a igreja pela bondade. Entende isso? Então, o conceito de igreja como um conceito mais amplo do que a igreja instituição. É isso que eu estou querendo te trazer à luz. Seria a profundidade do que é bom, assim, né? O que Seria é... a profundidade dos valores e da mensagem evangélica. Entendi. Então, se você consegue entrar em sintonia, mas volto a dizer, não sou eu que determino a salvação, né? Isso é com Deus, é o juízo de Deus. É... E agora uma dúvida mais pessoal, assim. Um negócio que eu fiquei pensando outro dia sobre os... A igreja afirma que os bebês que nascem de proveta, né, gerados por meio de laboratório e tal, a igreja não aprova esse tipo de comportamento para pais que queiram, que não possam engravidar, né? A mãe que não pode engravidar, que não pode ter filho, a mulher, e aí ela opta por esse meio. Isso não é recomendável, né? Mas, por exemplo, como é que essa mulher depois, uma vez que se converte, vamos supor que ela faça isso, e ela se converte, é impossível ela se arrepender de ter tido esse filho, de ter feito isso. Como é que ela vai se confessar numa confissão? Ah, eu me arrependo de ter feito isso e tal. Como é que funciona isso? Eu não sei se eu tenho a visão tão alinhada com o pensamento da igreja, porque também não, não parei para ler recentemente alguma coisa sobre isso, né? Penso que o bebê de proveta, ele não é o mal não é o bebê que nasce, não é a pessoa que cresceu, né? Mas é o que se faz com todos os outros, né? Com todos os outros embriões que são jogados fora, né? Então, assim, o mal não é ver uma forma de ter um filho, uma vez que o casal é infértil. Isso não é o mal, isso é um bem.
Isso é um bem. O mal é o que se faz com todos os outros embriões, né? Então é isso que precisaria ser verificado, né? Mas agora o mundo tem um avanço na bioética, né? Então acho que novos caminhos estarão, né? Mas uma pessoa que fez um bebê de proveta porque tem a infertilidade, né, e tudo, não, não precisa não precisa ter vergonha de ter tido filho ou ter remorso, né, por ter tido filho. A grande questão é os outros embriões. Agora, outra coisa é a pessoa que queira fazer manipulação genética, né? Então, fazer o bebê de proveta porque quer escolher qual gene que vai estar. Não entendo muito bem disso. Não é minha área. Minha área é de humanas, já falei isso. Mas aí essa questão de manipulação genética, né? Não, aí isso sim está um caminho bem errado, né? Perfeito. Mas a vida é dom de Deus. A vida é dom de Deus. Então, a pessoa que teve um bebê de proveta não deve confessar porque teve o bebê de proveta. Porque a vida é dom de Deus. Valorize a sua vida. Se você está vivo agora, é porque você venceu uma batalha de outros milhões de espermatozoides. A gente veio conversando isso no carro, né? Não era, Foi. na verdade, não é questão de você vencer a batalha. É, o óvulo já escolhe, né? Você estava Exato. falando isso. Como é que é isso? Como é que é? A ciência moderna está apontando para que o espermatozoide que fecunda o óvulo não é o primeiro que chega, mas o óvulo escolhe qual espermatozoide. Simpatiza com o espermatozoide. É porque tem uma questão ali de genes, né? De cromossomos que se batem ali e o óvulo escolhe qual é o espermatozoide que corresponde à vocação de Jeremias, né? Antes que nascesse, antes que fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. É, tá tudo ligado, não tem jeito. A realidade, Era para você ter nascido. a realidade é essa. Era pra você ter nascido. Deus tem um plano maior pra você. E, assim, agora, eu vou te aliviar, padre. Agora eu vou. Direção espiritual, tranquilo agora. Uma dúvida mais pessoal minha. É normal, imagino na vida de muitos que estejam caminhando em direção à Igreja Católica, sabendo que essa é a verdade, sabendo que esse é um caminho bom. Calma, eu vou pegar leve, eu vou pegar leve. Esse é um caminho bom. Dá pra se dizer que é o caminho certo. Sendo o caminho certo, é um caminho melhor. E como é que eu passo a conhecer que eu sou um filho de Deus, que eu tô no caminho certo? Como é que eu tenho esse equilíbrio em saber que também eu sou um miserável vindo do barro, né? Uma coisa que acaba me aproximando da soberba. É muito fácil, a gente acha que, vamos começar a seguir o caminho aqui da Igreja Católica, eu vou virar um santo, mas é muito fácil, pelo menos eu vi isso ao longo da caminhada, eu me senti num ambiente, talvez às vezes, essa pessoa não conhece Deus e eu conheço. Como se eu fosse mais privilegiado de conhecer a Deus. E isso é uma soberba, isso é um orgulho que assim, não é legal de estar presente, obviamente, isso faz mal. Eu sinto esse mal, assim, mas eu também não quero me sentir tão mal a ponto de eu ser um bosta, de eu não ser ninguém. Então, como é que eu faço para entrar nesse equilíbrio, assim, bom, num, num estado de temperança maior em relação a isso, de que, tá, eu sou um filho de Deus, mas eu também, eu só tenho o que tenho por causa dele, né? São Paulo falava de que carregamos um grande tesouro em vasos de barro. Ou seja, o que trazemos em nossa vida é maravilhoso, porque é a presença de Deus, dinheiro nenhum compra. Mas nós somos miseráveis mesmo, enquanto seres humanos, né, e frágeis, né, e passíveis de quedas, né? Mas o Aristóteles,
dizia que a virtude está no meio, nem o excesso, nem a falta, né? O amor próprio é necessário e é a medida para amar ao próximo, né? Jesus resume o mandamento do amor em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o amor próprio é necessário. O exagero é pecado. A ausência também. A ausência também. A ausência de amor próprio traz grandes danos para a vida espiritual, porque se eu não me amo, como eu vou entender que Deus me ama e como é que eu vou amar o próximo? Se eu não me perdoo, como é que eu vou entender que Deus me perdoa e como é que eu vou perdoar o próximo? Uma boa medida aí. Difícil na vida, que é exercício da vida toda, é encontrar a justa medida. Então a virtude está no meio, vai dizer Aristóteles. Eu fico nessa dicotomia aí. Acho que um pouco da resolução disso pode ser, não sei se você acha que eu complemento bem também, olhar com rigor para si mesmo, com misericórdia para o irmão, pode ser? Esse tem que ser sempre o nosso olhar, né? Isso você também viu com o pessoal da Office Day, né? Conheci com o pessoal da Opus Dei. Eu acho maravilhoso essa visão deles, né? Com relação ao pecado, né? Com relação ao erro do outro, eu olho com misericórdia, porque é assim que eu quero ser tratado por Deus. Com relação ao meu próprio erro, eu olho com rigor, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Olha, estivemos aqui com o Padre Renato. Nem tá aliviado agora, né, Padre? Pode respirar, pode respirar, Padre. Eu te agradeço a conversa, Padre, pela sua paciência, pelo seu carinho todo aí que você tem comigo, pela sua amizade. Né? Não sei se eu tenho essa licença para te chamar de amigo. Com certeza. E, assim, eu queria dizer que é um privilégio estar podendo aqui falar para vocês um pouco sobre essas questões que realmente a compreensão delas me ajudou muito. Não vai ser, eu não espero ter resolvido todas elas. Não é só uma aposta, não é só, vi esse vídeo agora e agora eu acredito em Deus. Mas com certeza eu estou fazendo esse vídeo porque realmente tem muitas pessoas que não têm dimensão, não conhecem, nunca procuraram se aprofundar. Né? Pensando um pouco no exemplo do ladrão que você trouxe, talvez ainda não tenham sido apresentadas a Deus, né? Não é que elas não se converteram ainda, não é que elas são mais, talvez elas não conheçam realmente a Deus. E eu quero viver a minha vida, depois que eu conheci isso tudo, eu quero viver uma vida de forma que as pessoas possam ter um pouco dessa experiência que eu tive, que é o conhecimento de Deus. Então esse é o primeiro vídeo que eu trago no meu canal, numa linha mais de podcasts, um diálogo aqui com o padre, que eu, tadinho, massacrei ele nas perguntas, sem preparar ele, sem mandar nada antes. Mas ele muito pacientemente veio aqui, trouxe as respostas. Queria te agradecer novamente, padre. É um prazer ter recebido você como a primeira pessoa aqui do meu canal, não poderia ser diferente. E espero gravar mais outros vídeos com você, quem sabe, vamos ver lá na frente a repercussão, se eu vou ter ajudado realmente, se eu tiver ajudado vocês. Inclusive, peço aí a todos que deixem um like, compartilhem para os seus amigos que estão nessa caminhada de fé, que tem muitas dúvidas ainda, ou até para o seu amigo que já é convertido, mas já acha que já sabe de tudo, de repente, e pode conhecer um pouco mais. É isso, padre. Quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Uma suspirada aí? Bom, eu agradeço também o convite. É sempre bom falar de fé, né? A gente se forma para ser padre, né? A gente se forma tanto como comunicador digital, né? Mas é a nova realidade. Então é sempre bom
estar aqui e servir a Deus também dessa forma, né? Escreve aí, comentário, né? Chama mais vezes. Eu vim aqui outras vezes também. Chamem, botem aí nos comentários. Botem aí nos comentários se vocês querem ver o padre falando de outro tema, se vocês querem ver ele falando sobre outro assunto, se vocês gostaram do padre. Porque não é todo mundo que gosta, né, de você, né, padre? Se Tem gente que não quiser, gosta. se quiser mais história da minha mãe, Chamar sua mãe aqui pra gravar comigo, eu vou chamar ela. Mas foi uma honra, pessoal. Deixem um like. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço.